Bhagavad Gita com mulher por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Capítulo 3, Karma Yoga, verso 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Na buddhi bheda janaye, buddhi bhedam janaye, ajnana karma sanginam, ajnanam karma sanginam, joshayet sarva karmani, joshayet sarva karmani, vidvam yukta samacharam, vidvam yukta samacharam. Na buddhi bhedam janaye, ajnanam karma sanginam, joshayet sarva karmani, vidvam yukta samacharam. Na buddhi bhedam janaye, ajnanam karma sanginam, joshayet sarva karmani, vidvam yukta samacharam. Não, buddhi vedam, perturbação da inteligência, janayet, deve causar, ajnanam, dos tolos, karma sanginam, que estão apegados ao trabalho fruitivo. Joshayet, deve encaixar. Sarva, todo. Karmani, trabalho. Vidvam, uma pessoa erudita. Yukta, ocupada. Samacharam, praticando. Tradução, vamos repetir, por favor. Para não perturbar as mentes dos homens ignorantes. Apegados aos resultados fruitivos, dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-lo a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los
em todas as espécies de atividades. Em todas as espécies de atividades. Para que pouco a pouco se desenvolvam a consciência de Krishna. Desenvolvam a consciência de Krishna. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Vedaischa Sarvairaham Deva Vedya. Este é o objetivo de todos os rituais védicos. Todos os rituais, todas as execuções de sacrifícios e tudo o que está inserido nos Vedas, incluindo toda a instrução para atividades materiais, destinam-se a compreender Krishna, que é a meta última da vida. Mas, como só conhecem o gozo dos sentidos, as almas condicionadas estudam os Vedas com esta finalidade, quando estudam. Porém, através de atividades primitivas e gozo dos sentidos regulado pelos rituais védicos, a pessoa aos poucos eleva-se à consciência de Krishna. Portanto, a alma realizada que está em consciência de Krishna não deve perturbar as atividades ou a compreensão alheias, mas deve agir mostrando como os resultados de todo o trabalho podem ser dedicados ao serviço a Krishna. O sábio consciente de Krishna pode agir de tal maneira que a pessoa ignorante que trabalha para o gozo dos sentidos possa aprender como agir e como comportar-se. Embora não se devam perturbar as atividades do homem ignorante, alguém que já desenvolveu alguma consciência de Krishna pode ocupar-se diretamente a serviço do Senhor, sem esperar por outras fórmulas védicas. Para este homem afortunado, não há necessidade de seguir os rituais védicos, porque diretamente através da consciência de Krishna, ele pode auferir todos os resultados que, de outra forma, obteria por seguir os deveres que lhe são prescritos. Jnana-Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmayam Dadati Swapadantikam Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Nabudhi Bhedam Janayet Agyanam Karma Sanginam Joshayet Sarva Karmani Vidam Yukta Samacharam. Para não perturbar as mentes dos homens ignorantes, apegados aos resultados fruitivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-lo a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para que, pouco a pouco, desenvolvam a consciência de Krishna.
Tem muitas traduções desses versos, mas esse verso é o famoso: que os sábios não perturbem os ignorantes. Tradução mais antiga é diretamente: que os sábios não perturbem as mentes dos ignorantes. E é verdade, porque senão não é sábio, né? Se perturba a mente do ignorante, é o que? É ignorante também. Mas esse verso é um verso muito profundo, e muito simples também. Muito simples. Porque, como o Prabhupada explica, as atividades nesse mundo, elas são todas iguais. Né? Todas iguais. O que um ignorante faz é o que um sábio também faz. Num sentido. No sentido literal da existência. O que cada um tem que fazer? O que todo mundo tem que fazer? O que todo mundo faz? Agora, objetivos, metas, aí é uma diferença muito grande nas atividades do tolo e as atividades do sábio. Então a diferença é a diferença de objetivos, metas diferentes, ideais diferentes. Um sábio, o nome já diz sábio, por força da sabedoria, por força do conhecimento. Ele não se ilude, ele não corre atrás de ilusão, ele não se equivoca, ele não perde tempo com o que não vai dar resultado futuro. Shreya. Ele não está preocupado com preia, resultado imediato, mas o touro está. O touro ele fica preocupado com o resultado imediato. Porque o touro ele quer gozar os sentidos e continuar nesse mundo. O sábio quer controlar os sentidos e sair desse mundo. O touro quer o tempo inteiro satisfazer seus próprios sentidos. O sábio quer satisfazer os sentidos transcendentais do Senhor transcendental. Agora ele mostra que é sábio de verdade mesmo quando ele não censura o tolo, quando ele não desanima o tolo, quando ele é um exemplo para o tolo, quando ele inspira o tolo. Porque tolo, o nome já diz, não vai adiantar você recitar os Vedas para ele, falar, explicar. Não, o que vai adiantar para o tolo? Vai adiantar ele olhar e falar assim: poxa, não é que aquele cara é feliz, ele vive bem pra caramba, ele está sossegado. Eu também quero fazer isso, também quero me dar bem, também, porque é assim mesmo. Então o sábio ele ensina, o acharya, né? Através do exemplo. Não é dando gravata em ninguém, não, e agora eu pegando uma navalha, já raspando o cabelo, agora você vai morar no templo, e tem que morar, e tem que fazer sangue, e tem que ser devoto. Não, isso não funciona, não é assim. Não é assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Somos tão insignificantes, mas vemos esse exemplo, porque também, graças a Krishna, já temos uma certa estrada, um bom tempo de estrada já, que nossos próprios familiares, nossos próprios conhecidos se empolgaram, depois de tanto tempo, com a consciência de Krishna, por ver a vida que a gente tem. E somos tão insignificantes, hein? Imagina, não chegamos sequer no nível desse aqui que o Prabhupada fala, embora não se devam perturbar as atividades do homem ignorante, alguém que já desenvolveu alguma consciência de Krishna pode ocupar-se diretamente a serviço do Senhor, sem esperar por fórmulas
védicos. Embora nem seja esse nosso caso, estamos muito abaixo disso, mas já servimos de exemplo. Então imagina, por que não? Por que alguém não pode ser? Não é assim? Prabhu Krishna falou no Bhagavad Gita, Jyadhyadya Charati Shrestha Veterojana Sajat Pramana Kurute Lokastana no Vartate. A massa popular, as pessoas se encantam, se admiram e seguem os passos de um homem que consegue destaque na sociedade humana, que consegue posição exaltada e tal. Mas tem outro verso muito parecido, esse é verso do Bhagavad Gita, do Bhagavad, que fala Jyata Charati Shreya e Tirastata Dhyati. Aí igual, Sajat Pramana Kurute Lokastada no Vartate. Que qualquer que seja o ato exemplar que uma pessoa que alcançou algum destaque, alguma admiração de outra, a outra pessoa vai aceitar como uma verdade, como uma coisa boa, como um exemplo. Por isso que Prabhupada sempre enfatiza esse movimento, é formado de acharyas. Acharya é aquele que age através do exemplo. Então, de alguma maneira, não vamos esperar que só devotos que consigam ser presidentes da República que vão influenciar pessoas. Não, devoto que na sua família, no seu círculo de amigos, conseguiu mostrar para todo mundo que tem paz, que tem tranquilidade na existência, boa saúde, vive. Todo mundo já admira, fala, poxa, eu achava que esse aí estava largando tudo só para querer seguir esse negócio de servir Deus, viver para Deus e tal, e que ele estava perdendo o tempo dele. Agora eu vejo que ele está bem. Vou procurar me aproximar mais e aprender e entender como que é que se pode mudar de vida para o melhor. É um exemplo. É um exemplo. Mas Prabhu, eles, tudo bem, eles estão falando, mas eles ainda quebram alguns princípios, estão muito apegados ainda ao seu trabalho, à sua formação material. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O sábio sabe muito bem como influenciar tais pessoas sem frustrá-las, sem desanimá-las. E como cobrá-las, num sentido, entre aspas, com amor. Com amor. Isso é isso que está falando esse verso aqui. É isso. Então, que os sábios não perturbem os ignorantes, mas ajude, dê a mão para os ignorantes. Esse negócio de religião que o caído tem que morrer, o capeta tem que ser morto, isso é religião de quinta classe, isso não é religião. Não é religião. O demônio tem que ser ajudado, não destruído. Mas Krishna destrói o demônio. Mas é diferente. Krishna destrói todos. Os devotos já estão liberados quando são destruídos por Krishna, porque também são. O corpo material acaba. Mas o demônio, quando ele é destruído por Krishna, ele alcança a liberação. A gente pode fazer isso? Dar liberação para alguém? A gente não pode dar liberação nem para uma jararaca, que a gente, eu já vi esse tipo de equívoco aí também, isso tá. Uma cobra ali, corta a cabeça dela porque
tirar ela desse corpo aí, esse corpo miserável. Será? Quem somos nós para fazermos isso? Nem isso. Nem isso. A gente não tem esse direito, não. E nem esse poder. Aliás, quem tem esse poder não faz isso. Não vai fazer isso. Haridaça Thakura morava numa caverna onde tinha uma cobra que morava com ele, sempre ouvindo ele cantar o santo nome na gruta. Tudo assim em cima de uma plataforma de pedra. Ele cantando já o tempo todo ali, uma cobra ali. Os visitantes vinham ter um darshana com ele, ouvir sobre o santo nome, ouvir o santo nome. E quando perceberam que essa cobra, tinha uma cobra, uma serpente imensa ali que morava com ele, se afastaram, ficaram com receio. Pararam de vir. Aí essa Thakura entendeu que, acho que essa minha amiga não está atraindo mais os visitantes, está sendo uma anti-pregação. Mas quando a cobra viu que Haridaça Thakura ficou insatisfeito com ela, sozinha ela saiu e foi embora. Não ficou mais ali. Mas aí é diferente. Então a gente tem que entender. Nem tanto e nem tão pouco. Tem quem é quem e tem quem tem que se tornar alguém. Mas todos devem se tornar alguém. E cada um que sabe um pouco já tem que ser o máximo possível um exemplo para o menos instruído na consciência de Cristo. É exatamente isso. Qualquer um olha e fala, poxa, fulano da família, amigo, fulano, só tem vida mesmo assim, devotada, vive para Deus. Olha o que fala aqui, ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, o sábio, ele deve ocupar os outros, ocupá-los em toda espécie de atividade, para que pouco a pouco desenvolvam a consciência de Krishna. Não é difícil ensinar alguém a se tornar vegetariano, mais para frente falar que, olha, oferece seu alimento, já que é puro, prasada, um alimento no modo da bondade, oferece para Krishna, que aí ele vira um alimento transcendental que purifica até a alma, não só o corpo material, faz bem até a alma, porque foi krishnaizado. É difícil fazer isso. É difícil falar para alguém, canta um Mahamantra Hare Krishna. É um processo que para essa era só ele funciona para a autorrealização. É difícil. Tem alguém que é tão neófito assim que não consegue fazer isso, aprender o Mahamantra, não dá para ensinar alguém a cantar o Mahamantra? Não tem. Tem, todo mundo pode. Então, esse é o exemplo dos sábios. Esse é o caminho da perfeição. E quando vê alguém que está sendo ajudado destoando, tem que ter tolerância. Tem que ter tolerância. Porque eu sou bonzinho? Não, porque já pensou se os outros superiores a mim não forem tolerantes comigo? Já pensou se Srila Prabhupada não tivesse tolerância com a gente? Se Krishna não tivesse tolerância, a gente estava onde? Porque pisar na bola, quem não pisa? Aprontar, quem não apronta? Deslizar, quem não desliza? Quem? Aí a gente não pode vir com aquela filosofia do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, porque aí hipocrisia, né? E a hipocrisia é a doença da era de carne. Se ela entrar na nossa sociedade também, aí não vamos ter chance, não vai acontecer nada. Então é pé no chão, vida simples, consciência elevada, esforço para ser um exemplo para todos. Você é um exemplo para todos. E a vida é a mesma. Todo mundo vai dormir, todo mundo acorda, todo mundo come, todo mundo anda, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo faz tudo. O materialista grosseiro e o sábio.
Mas a vida do sábio, ele vive em sorte em amor a Deus. Por quê? Porque ele satisfaz Deus. Ele está procurando, por força da compreensão do conhecimento transcendental védico, Vedaíshtya Sarvairahan, Eva Vedya Prabhupada começou com essa linha desse verso do Bhagavad Gita, que fala que o propósito de todos os Vedas, de todo conhecimento, é alguém conhecer a verdade absoluta, conhecer Deus. Então, não é? Não ficou nenhuma dúvida aí, está claro. A vida do sábio é uma vida absorta na compreensão de Deus. A vida do sábio é uma vida regrada. Regrada. Controla os sentidos, não porque ele é um asceta austero, seco, não, porque ele ocupa os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Atmendriya Pritivanti Atari Barikama. Quem não faz isso está no estado de luxúria. Luxúria, paixão e ignorância. Quem Krishnendriya Pritivanti Atari Premanama, quem vive ocupando os sentidos por prazer do Senhor dos sentidos, está absorto em amor por Deus. Porque isso não é chamado luxúria, isso é chamado amor por Deus. Essa é a vida do sábio. Sarvopadivinir Mutantat para Sarvopadivinir Mutantat para Tuena Nirmalam, Shikena Vishkesha, Sevanam Bhakti Dutyate. Essa é a vida do devoto. Sevanam Bhakti Dutyate. Serviço devocional puro. Por quê? Porque ele, ele entende que ele não é esse corpo, que esse corpo tem sentidos, mas esses sentidos têm um controlador, o controlador dos sentidos. Então ele satisfaz os sentidos do controlador dos sentidos e assim seus sentidos ficam controlados. Controlados como? Ficam satisfeitos. Não precisa ficar comendo muito, fazendo muito sexo, não precisa correndo atrás de tanta coisa para ver, para saborear, para ouvir. Não, está com sentidos controlados. Ele toma sua praçada, ele contempla a bela forma de Krishna, ele canta Hare Krishna, ele usa os sentidos para Krishna. Ele está usando os sentidos para o Senhor dos sentidos. Ao fazer isso, ele fica com os sentidos apaziguados. Rishikena Rishikesha. Fazendo isso, vivendo para satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos, não só o sábio fica com os sentidos apaziguados, tranquilos, controlados, como isso que ele está fazendo é Sevanam Bhakti Dutyate, serviço devocional puro. Mas todo mundo não tem que comer, não tem que ver, não tem que ouvir, não tem que falar, não tem que cantar. O sábio faz tudo isso com desejos diferentes. Desejo de satisfazer Krishna, desejo de satisfazer o sentido do Senhor dos sentidos, não dele. Então essa é a grande diferença entre o tolo e o sábio. E como o sábio sabe que ele é feliz, ele vive isso, ele sabe que é a melhor coisa para o outro, ele quer que todo mundo faça o mesmo. Ele tem toda a tolerância com os outros. Ele é muito grave e severo com ele próprio. Mas ele tem toda a tolerância com os outros para poder ajudar os outros. E o Bhagavatam fala que essa é a atitude que um ser humano de verdade deve tomar. Essa é a vida que ele deve almejar. É isso que ele deve fazer. Punção ekantata shreya uttama. Não só querer o bem dos outros, o bem futuro, como ele quer para ele também, mas querer o bem último, o melhor. Shreya uttama, bem transcendental. Então, é essa a diferença entre o sábio e o tolo. E esse é o modus operandi do sábio. Ele age assim, ele vive assim.
acaba sendo um exemplo, acaba inspirando. Né? A tia Eva fala sempre, ninguém respeita outra pessoa se ela não admira. Mas esse tipo de atividade causa admiração de todos. Logo as pessoas respeitam tal pessoa, portanto admiram, ouvem e seguem, sem, como eu falei no começo, precisar dar uma gravata em ninguém, nem um rabo de arraia, sem estrangular ninguém. Não, por exemplo. Mesmo porque essa coisa forçada nunca funcionou, não funciona e não funcionará. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não é? Que os sábios não perturbem os ignorantes. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Ki Jaya!